Bom, aqui a gente tem mais outros dois casos importantes em que a gente está fazendo a soma das forças para poder calcular o valor da aceleração, né? A direção e sentido da aceleração. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas forças perpendiculares. Ó. A força F1 é perpendicular à força F2. E aqui, gente, você vai ter dois jeitos de obter o vetor força resultante. Para somar dois vetores, tem dois métodos. Tem o método do paralelogramo, né? Que é o que eu vou explicar agora para vocês aqui. Você vai pegar o vetor F1 aqui, ó, vai deslocar o vetor F1 e vai pôr aqui, ó. Ok? Depois você vem, pega o vetor F2, desloca e posiciona aqui, ó. De tal forma que você vai ter o quê? As origens coincidindo, ó. A origem do F1 coincide com a origem do F2. Feito isso, origem com origem, você vem aqui e traça uma linha pontilhada paralela aqui, ó, ao F2. Outra linha pontilhada paralela ao F1. No cruzamento das duas, na intersecção das duas pontilhadas aqui, você vem aqui e traça a força resultante, que está aqui indicada aqui na figura aqui, olha só. Essa é a força resultante. Somando o vetor F1 com o vetor F2, vai dar o vetor FR, que aponta nessa direção e nesse sentido aqui. Né? Origem na origem e ponta no ponto aqui onde as duas linhas pontilhadas se cruzam. Aqui vai estar a resultante. E a aceleração aponta a mesma direção, o mesmo sentido da força resultante. Então esse aqui é o método do paralelogramo. Tem outro método que você põe origem com extremidade. Então você vai pegar, por exemplo, aqui o F1, ó. Pegar o F1, vai deslocar e vai pôr aqui, ó. Ok? Esse é o F1. Ok? Deslocou ali. Depois você pega o F2, ó. Pega o F2. Desloca o F2 e põe aqui assim, ó. Ó. Sem alterar a direção, o sentido, nem o módulo dele. Feito isso, os dois ficam na sequência um do outro, ó, o F1 e o F2 na sequência. Aí como é que você vai traçar o FR? Você vai ter origem na origem do primeiro, ponta na ponta do último aqui, ó. Esse é o FR. Esse FR ele tem o mesmo tamanho daquele de cima lá, ó. Daquele outro método em cima lá, ó. Mesmo tamanho, ó. Os dois com o mesmo tamanho. Ó. Os dois com o mesmo tamanho. Então é indiferente você usar um método ou outro, ó, os dois com o mesmo tamanho, certo? Feito isso, o que a gente tem? Ó, o vetor FR, obtido pelo método do paralelogramo, e o vetor FR, obtido pelo método de colocar um na sequência do outro, aqui, ó, origem na extremidade do outro, ok? E aí, feito isso, você vai obter o seguinte, aqui nessa figura aqui, você percebe claramente aqui um triângulo retângulo, né? Então, como esses vetores são perpendiculares, aqui, ó, aqui fica bem claro que é um triângulo retângulo e que o vetor FR aqui, ele vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o módulo do FR é o quê? Você tem que pensar assim, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado de FR, ou seja, FR quadrado, vai ser igual a F1 quadrado mais F2 quadrado. Se você pensar aqui no Teorema de Pitágoras, ele vai valer aqui para poder calcular o módulo do FR. Quando você tira a raiz quadrada dos dois lados, né, do lado direito e do lado esquerdo aqui, você corta o expoente com a raiz. Então vai ficar só o FR, e aqui vai ficar a raiz quadrada de F1 quadrado mais F2 quadrado. Estou aplicando aqui o Pitágoras para poder calcular o módulo do FR, né? Então, o FR é a soma vetorial de F1 com F2, e em módulo você vai aplicar aqui o Pitágoras e vai obter o FR através dessa expressão aqui. E FR igual a m vezes A, força resultante, massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Vamos pegar aqui um exemplo, né, simples. Eu tenho aqui, ó, indique a direção, sentido e calcule o módulo da aceleração, que atua no bloco de massa 2 kg, submetido às forças F1 e F2, que são perpendiculares, né, e tem módulos de 12 e 5 newtons, indicados na figura. Então, a figura ao lado aqui, ó, essa figura aqui, ó. Tem duas forças, F1 e F2, elas são perpendiculares. Então, você vem aqui e faz o seguinte, ó, vamos calcular primeiro a direção e o sentido da força resultante, ó. Você vem aqui, ó. Você vem aqui, pega o F1, desloca e põe aqui, ó. Mesmo tamanho, ok? Sem alterar a direção e sentido. Depois pega aqui o F2, ó, o
F2, desloca e põe aqui, ó. Estou usando aqui o método do paralelogramo, tá? Para poder fazer a soma do F1 com o F2. Aí, feito isso, ó, indicou F1 e F2, origem com origem, eu traço uma linha pontilhada, paralela com F2, outra linha pontilhada, paralela com F1, e aqui eu vou traçar a força resultante, que é esse FR aqui, ó. Então, isso aqui é a direção e o sentido da força resultante, que coincide com a direção e o sentido da aceleração que está aqui, ó. Ok? Agora, como é que você calcula o tamanho desse vetor FR aqui? Qual o tamanho? Qual é o módulo dele? Você vem aqui, né, e faz aqui, ó, FR igual a raiz quadrada de F1 quadrado mais F2 quadrado. Bom, o F1 vale 12 newtons. O F2 vale 5, ó, 5 newtons aqui. Eu faço 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, 5 ao quadrado, 25. Somando os dois dá 169, a raiz quadrada é igual a 13. Então esse é o tamanho do vetor FR, é o módulo do FR. E a gente tem que FR igual a M vezes A, apaga as setinhas e vai calcular aqui o módulo da aceleração. Então o FR deu 13, a massa é 2 kg, ó. Massa 2 kg. O FR deu 13, então o 2 em dividindo, isso vai dar 6,5 metros por segundo ao quadrado. Isso é o módulo da aceleração, 6,5 metros por segundo ao quadrado. A direção e o sentido eu indiquei na figura aqui, quando eu fiz a soma dos dois vetores pelo método do paralelogramo. Ok? Agora aqui a gente vai mostrar uma outra situação em que as duas forças não formam um ângulo reto. Elas estão formando aqui um ângulo θ, uma com a outra, tá? F1 e F2 formam um ângulo θ. E aí, para poder somar as duas, você usa o método do paralelogramo, né? Aí você vai fazer, pega aqui o F1, desloca, põe aqui, ó. Ok? Depois você vem aqui, pega o F2, desloca, põe aqui, fica origem com origem. Aí, feito isso, você traça uma linha pontilhada paralela ao F2, outra linha pontilhada paralela ao F1. No cruzamento das duas linhas pontilhadas está aqui o FR. Então, esse aqui é o vetor soma, é o vetor força resultante. Somando F1 com F2 vai dar o FR. Esse é o método do paralelogramo. E você pode também, se quiser, pegar aqui, ó, o F1, né, desloca, põe aqui, ó. Não estou alterando direção, sentido, nem módulo. Depois você pega o F2, desloca e põe lá em cima, ó, aqui nessa posição aqui, de tal forma a ficar um na sequência do outro, né? Os dois estão um na sequência do outro. Depois você vem aqui e traça o vetor soma, que é o vetor FR. Somando F1 com F2 vai dar esse vetor que está aqui em preto, que tem origem na origem do primeiro e ponta na ponta do último. Esse vetor aqui, ó, que é o vetor soma, ele tem o mesmo tamanho desse aqui, ó, pelo método do paralelogramo, ó. Percebe que é o mesmo tamanho, certo? Então, é indiferente você usar esse processo aqui para obter o FR ou esse aqui. Fica a seu critério, você escolhe qual dos dois é o mais fácil para você poder obter o vetor soma, o vetor força resultante, né? Que é a soma vetorial dos dois, F1 e F2. Então, o FR é a soma vetorial de F1 com F2. Agora, o módulo desse vetor preto aqui, aí você tem que usar a lei dos cossenos, né? Você tem que usar essa lei aqui, ó, FR vai ser raiz quadrada de F1 quadrado mais F2 quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo que eles formam entre si aqui, ó. Ok? Claro que se o ângulo aqui fosse de 90 graus, você não ia ter essa parte aqui, ó, você ia cancelar isso aqui, ó, você ia ter só F1 quadrado mais F2 quadrado raiz. Você não ia ter essa parte aqui, ó, 2 vezes F1, F2 cosseno, você não ia ter, né? Se o ângulo entre eles fosse de 90 graus. Mas como o ângulo aqui não é 90 graus, tem essa parte extra aqui, ó, esse pedaço aqui que está acrescentando dentro da raiz, né? Aí é a lei dos cossenos, ok? Bom, vamos pegar um exemplo, então, para aplicando então, essa expressão aqui para poder calcular o módulo de FR quando eles não formam um ângulo reto. Ele fala assim, duas forças F1 e F2, de módulos 7 newtons e 6 newtons, respectivamente, formam um ângulo θ e atuam em um bloco de massa 2,5 kg, conforme indicado na figura abaixo.
Sabendo que o cosseno de θ é 15 sobre 84, é 15 84 avos, né? Indique a direção, o sentido e calcule o módulo da aceleração adquirida pelo bloco. Então está aqui o bloquinho e as duas forças aqui em azul e em verde. E eu preciso somar as duas. Então, bora lá usar o método do paralelogramo. Vai pegar o F1 aqui, ó, deslocando o F1 e colocando aqui, ó, nessa posição aqui, ó. Ok? Esse é o F1. Depois você pega o F2, desloca e põe aqui, ó, nessa posição aqui, de tal forma fica origem com origem, tá? Os dois têm origem coincidindo. Aí você vem aqui e traça o paralelogramo, né? Essa linha pontilhada aqui, ó, paralela ao F2. Essa outra linha aqui pontilhada paralela ao F1. Onde as duas se cruzam, aqui vai estar o FR, que está indicado aqui, ó, FR em vermelho aqui, ó. E a aceleração apontando na mesma direção, mesmo sentido do FR. Esse é o método do paralelogramo para poder calcular a força resultante, para poder indicar, né, a força resultante. Ou você pode pegar aqui, ó, pega aqui a força F1, posiciona aqui, ó, ok? Depois você pega a força F2 aqui, ó, que está em verde, põe na sequência aqui assim, ó, ok? Aí tá um na sequência do outro, você vem aqui e traça o FR, ó. O FR em vermelho aqui, ó. O FR aqui vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, se você usasse esse processo de cima aqui, ó. Esse vermelho aqui é igual a esse aqui, ó. Tem o mesmo tamanho, ó. Percebe? Mesmo tamanho? Então, os dois métodos são equivalentes para você poder obter o vetor força resultante, ó. FR é igual a soma vetorial de F1 com F2. Agora, em módulo, vai ficar assim, tá? O módulo, o tamanho desse vermelho aqui é obtido através dessa expressão aqui, que é o módulo dele. Então, vamos lá pegar uma situação aqui, ó, olha só. Eu tenho que o F1 vale 7, né? Então, F1 é igual a 7, ó, 7 quadrado. E o F2 vale 6 newtons, ó. F2 igual a 6 quadrado. 2 da expressão F1 vezes F2, ou seja, 6 vezes 7, perdão, 7 vezes 6. E aí o cosseno do ângulo, aqui, ó, o cosseno vale quanto? 15 sobre 84. Eu ponho aqui 15 sobre 84, que é o cosseno de θ, é o cosseno do ângulo que eles formam F1 com F2. Então eu faço 7 ao quadrado, 49, 6 ao quadrado, 36, 2 vezes 7, 14, 14 vezes 6, 84, copia o 15 sobre 84 aqui, corta 84 com 84, vai ficar só o 15, soma 49 com 36 dá 85, somando 85 com 15 vai dar 100, a raiz de 100 é igual a 10. Então esse módulo aqui desse vetor que está indicado em vermelho aqui, que é o FR, ele vale 10 newtons, né? 10 newtons. Então percebe que o F1 aqui vale 7, que é o azul. O F2 vale 6. Somando 7 com 6, a soma vetorial, porque o ângulo entre eles aqui é um ângulo θ, que tem esse cosseno aqui. Somando os dois vai dar esse vermelho aqui, que vai valer 10, ó, na nossa conta. Ok? Aí você vem aqui escreve a lei de Newton, aqui a segunda lei, a FR igual a MA. Aí você vem aqui, apaga as setas para poder calcular o valor da aceleração. Então, o FR deu 10, a massa é 2,5, ó. A massa de 2,5 kg. Pega o 2,5 e vem dividindo aqui o 10, então vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração tem a mesma direção, o mesmo sentido da força resultante, está indicado aqui, e tem módulo de 4 metros por segundo ao quadrado. Ok?